Gente, nem todo medo, nem todo trauma e nem todo bloqueio que nós temos, nem todas as dificuldades que nós carregamos ao longo da nossa vida veio de uma criação violenta, veio de uma criação agressiva ou de um abandono literal. Muitas vezes os nossos próprios medos, bloqueios e traumas vieram da nossa relação com a nossa mãe. Muitas mães, querendo ou não, de forma voluntária ou não, ou consciente ou não, tiveram comportamentos narcisistas perante os seus filhos, né? E quando a gente fala de uma mãe narcisista, não é culpá-la sobre os nossos traumas, não é encontrar a fonte de todo o mal da nossa vida, não é essa a questão aqui. Só o fato de você ter ouvido, sentido ou percebido de alguma forma que a não realização da sua mãe, a não satisfação dela com a vida dela fosse culpa sua, porque você nasceu, porque ela engravidou de você na hora errada, no momento em que ela queria muitas vezes se separar do seu pai, ou num momento em que financeiramente não era o ideal, fez com que você sentisse, acreditasse e aprendesse que você era um erro, que você era o problema, que você foi a causa de todo o mal da vida dela. E essa sensação, que é péssima, acredite porque eu sei por experiência própria, é uma das piores sensações que você pode sentir de forma sutil, profunda e silenciosa. Porque não necessariamente, obrigatoriamente, você foi fisicamente ou verbalmente agredido, violentada. Não, mas pelo simples fato de você observar, de você entender, de você compreender e captar que possivelmente a infelicidade, a insatisfação, o estresse, o nervosismo, a tensão e a preocupação constante da sua mãe era pelo fato de você ter nascido no momento errado, era pelo fato de você ter sido fruto de uma gestação não desejada, de uma gravidez não programada, ensinou você a se sentir constantemente um problema, um erro, uma falha no sistema. É como se você aprendesse que você era a origem de todo o mal da vida da sua mãe. E muitas mães, eu não digo todas as mães, mas muitas mães, e isso é mais comum do que a gente imagina, transmitem isso para os seus filhos. Elas verbalizam muitas vezes elas demonstram em gestos, em comentários, em falas, em conversas, de que sim, o fato daquele filho, daquela filha, de você ter nascido, gerou para ela um problema constante, um problema sem fim, uma dor, uma preocupação, um estresse, uma insatisfação ou uma frustração constante na vida dela. E isso marcou você de uma forma tão profunda, tão silenciosa, mas tão intensamente dolorosa, que ensinou você a se punir, a se boicotar, a se sabotar o tempo todo ao longo da sua vida. E a raiz dessa dor, a raiz dessa ferida, de você ter se sentido um erro, de você ter se sentido o problema da vida da sua mãe, da vida da sua família, de uma forma geral, ensinou você a se comportar de forma boicotadora, contra você mesmo. E isso passou a se repetir em todas as áreas da sua vida, seja ela familiar, seja ela dentro dos seus relacionamentos pessoais e íntimos, seja ela dentro da sua carreira profissional, porque sim, nós transportamos essa sensação de insuficiência, essa necessidade de provar que a gente merece estar lá, merece viver, de ter que agradar e satisfazer os outros o tempo todo, de forma cansativa, mas constante, fez com que você aprendesse a se autodestruir. Mas muito possivelmente, provavelmente, essa dor, essa ferida, essa sensação de insuficiência constante seja a origem da sua depressão, seja a origem e a causa do que você chama de ansiedade, de TDAH. O fato de você não conseguir se colocar em prioridade,
O fato de você não conseguir colocar as suas necessidades, os seus objetivos, os seus sonhos em prioridade, sempre priorizando os outros, sempre ajudando e fazendo os outros melhorarem, se sentirem melhores, serem mais felizes, conquistarem as suas coisas e não você mesma. É porque essa raiz, essa rejeição, possivelmente a sua mãe com comportamento narcisista te ensinou que você não é importante, que a sua vida não tem valor e, consequentemente, você não merece ter as suas próprias conquistas. E a terapia da origem só surgiu quando eu mesma consegui compreender e me libertar dessas raízes profundas, dessas memórias dolorosas da rejeição, de uma maternidade narcisista. Independente se foi escolha, se foi consciente, se foi inconsciente. A terapia da origem, ela não procura a culpada ou o culpado dos males da sua vida. A terapia da origem, ela te liberta desse comando que governa a sua vida e impede você de viver o presente e construir o seu futuro de uma forma plena, de uma forma individual, de uma forma livre e autêntica.